Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes, tudo jóia com vocês? Na aula de hoje nós vamos voltar para o nosso algoritmozinho lá da implementação do método bolha. Na aula passada nós vimos conceitualmente como construir o método bolha usando pseudocódigo, e hoje nós vamos implementar, vamos botar a mão na massa e colocar em prática o que a gente aprendeu em pseudocódigo e implementar em Fusion C o nosso método bolha. Então vamos embora, que hoje a gente vai ter que ver lá como é que a gente vai distribuir aqueles métodos, como é que a gente vai usar a programação funcional para decidir o que vale ser uma função, o que não vale, e para a gente fazer uma implementação de um dos mais famosos algoritmos de ordenação de vetores que a gente tem. Então vamos embora, pessoal, vamos para a aula. Então, para começar, pessoal, como sempre, lembrando para vocês que os códigos da aula de hoje estão no GitHub do Debate Creator, github.com/debatecreator. Não se preocupem, porque esses links todos vão estar na descrição. E hoje nós vamos brincar com o repositório dos algoritmos, que é esse repositório aqui, algoritmos. E se você entrar nele, você vai ver que o código da aula de hoje está aqui nessa pastinha aqui chamada bolha. Se você não sabe baixar esse código, dá uma olhada aí nas primeiras aulas, que nas primeiras aulas a gente ensina como baixar esse código para sua máquina. E não se esqueça, de antes de começar a sua aula, vir aqui no GitHub Desktop, escolher o repositório dos algoritmos, que é esse repositório aqui, e clicar no botão Fetch Origin, ou Pull Origin, né? Depende se você baixou ou não. Clicando aqui, ele vai trazer todo o código que está no GitHub do Debate Creator, local para sua máquina, para que você possa começar a trabalhar. Logo depois que você atualizar o seu código, você vem aqui no Visual Studio Code, você vai dar a opção File Open Folder e escolher a pasta onde você baixou o código. No nosso caso aqui é Debate Creator, Algoritmos e Bolha. E aí você vai vir aqui, ó, e vai escolher esse botãozinho aqui, Selecionar Pasta, onde você vai ter esse código aqui que nós estamos vendo hoje. O código hoje tem o bolha.txt e o bolha C. O bolha.txt foi o que a gente fez na última aula, ou seja, é a implementação em pseudocódigo do algoritmo. E aqui no lado direito nós temos a implementação em Fusion C, que é o código que nós vamos estudar hoje. Na aula passada, você lembra que o nosso método bolha tinha alguns procedimentos e tinha o código fonte dentro do início e o fim. E quando a gente fala de código-fonte, né, quando a gente fala de conversão de pseudocódigo para C, o que está dentro do início e fim é relativo a tudo que a gente tem dentro da nossa função main aqui. Então, tudo que está dentro da nossa função main é relativo a tudo que está dentro desse início e fim aqui. Então, a gente tem que pegar tudo que está aqui nesse lado na esquerda aqui no pseudocódigo e converter em código C para esse lado aqui. Então aqui vocês veem que a gente gera um tipo vetor e instancia um vetor. E esse vetor ele tem que ter de 0 a 4, ou seja, ele tem 5 posições e ele é um vetor de inteiros. Esse código aqui específico da nossa implementação é esse vetor aqui, ó. A gente está criando um vetor de inteiros de 5 posições. No C, ele automaticamente já converte isso aqui de 0 a 4. Então, se a gente começa de 0 e vai até 4, nós temos 5 posições. Beleza. Então vamos abrir aqui agora o código main e ver o que a gente trouxe para cá. A gente criou algumas variáveis aqui, ó, a variável auxiliar, a variável bolha, a variável limite superior e o índice do vetor que a gente colocou aqui J. E a gente cria esses caras aqui do mesmo jeito. A gente cria aqui o I, né, que na verdade é esse J aqui. A gente cria a bolha, que é esse bolha. A gente cria o limite superior, que é esse limite superior aqui. E a gente já determina ele como 4. No C, a gente pode, quando a gente declara uma variável, a gente já pode inicializar ela com um valor. E aqui a gente já está inicializando o nosso limite superior com 4. E aí a gente faz o procedimento carregar vetor, que nada mais é que esse procedimento carregar vetor.
No C, quando a gente está declarando os procedimentos, é de praxe a gente criar os procedimentos e as funções antes da função main. Então você vai ver que vai ter uma função carrega vetor aqui, ó, que é esse cara. Exatamente como a gente fez aqui, ó, no nosso queridíssimo procedimento. Então, se a gente abrir aqui o método carrega vetor, a gente vê que na posição 0 dele, do int vetor, a gente colocou 3, 1, 5, 4, 2. Cada uma posição, 3 na 0, 1 na 1, 5 na 2, 4 na 3 e 2 na 4. E o objetivo disso aqui é só criar um vetor simples para que a gente possa ordenar ele. E como vocês podem ver, a conversão desse código aqui para pseudocódigo é praticamente direta, porque void é como a gente já viu em aulas anteriores, é como a gente cria procedimentos. E aqui vocês veem que a forma de chamar o vetor e carregar as posições é idêntica. Depois que a gente carrega o vetor, a gente imprime o vetor inicial para o usuário poder ver lá que esse vetor que nós carregamos aqui está carregado e que ele está, como é que eu vou dizer, desarrumado, né? E aí a gente faz aquele nosso procedimentozinho de imprimir o vetor. E de novo vocês vão ver que a gente vai ter um imprimir vetor antes da main aqui, que também vai ser bem parecido aqui com a imprime vetor do nosso queridíssimo pseudocódigo. A diferença é o seguinte: para a gente imprimir o vetor, a gente vai precisar correr todos os índices do vetor, né? Então aqui a gente cria uma variável i de escopo local, ou seja, essa variável aqui é diferente dessa variável aqui, porque essa variável int aqui, ela só existe no nosso queridíssimo contexto da função main, porque ela foi declarada dentro da função main. Então esse cara aqui só existe na main, ele é relativo à main. Esse cara aqui, como ele foi declarado dentro da imprime vetor, é um i diferente, ou seja, ele vai ser instanciado em outra região de memória do seu computador e vai estar relativo na imprime vetor, ela só vai existir no contexto da imprime vetor. E esse cara aqui, como é um vetor global, ele foi declarado fora de qualquer função, inclusive da função main, esse cara aqui tem escopo global. Ou seja, esse nosso careta aqui, ele pode ser acessado por qualquer uma das funções do nosso programa, inclusive a função main. E por que a gente usa isso? Para a gente não ter que ficar passando esse vetor como parâmetro para cada um desses procedimentos. Se a gente tivesse colocado esse int vetor aqui dentro da função main, a gente teria que passar ele como parâmetro ou como referência para esses procedimentos aqui. Mas eu não vou mexer nisso agora para não confundir a cabeça de vocês. Vamos implementar só o que está aqui, tá, pessoal? Aí a gente imprimiu o vetor e aí a gente faz um while, que o comando while é o comando enquanto faça. Então esse while aqui nada mais é que esse enquanto L_sup maior que 0 faça. Então esse trecho de código aqui, enquanto L_sup maior que 0 faça, nada mais é que esse loop while aqui. Tanto é que ele usa a mesma variável, né? Limite superior aqui no nosso código é igual a L_sup no nosso pseudocódigo. E aí aqui a gente vai imprimir o limite superior, só para fazer o debugzinho, bonitinho. Vamos inicializar a nossa variável bolha igual a 0. E vamos começar a andar todas as posições do nosso vetor, procurando quem vai ser a nossa bolha da vez, ou seja, qual é a bolha que nós vamos colocar para baixo se ela efetivamente precisar ir para baixo. Lembrando para vocês, se vocês não estão entendendo muito bem o que eu estou falando aqui, assistam a aula anterior, tá? A aula anterior e essa aula, elas são complementares, tá, pessoal?
Então agora nós vamos entrar naquela parte do nosso pseudocódigo, onde a gente vai correr cada uma das posições e determinar se o cara precisa ser trocado ou não. Que na verdade no nosso pseudocódigo é esse trecho aqui do para j de 0 até limite superior menos 1, faça. Esse cara aqui, ó, nada mais é que esse cara aqui, ó. O comando for do C é relativo o para condição faça. Então aqui, qual é a condição do nosso for convertido para Fusion C, né? A gente começa um novo índice, começando de 0. Enquanto esse índice for menor ou igual ao limite superior, que nesse momento aqui tem 4, ele vai adicionar mais um, vai fazer o que está aqui e depois ele vai somar 1 no i. Então aqui, ó, como o limite superior começa em 4 e a gente está tirando 1 aqui, ó, menos 1, 4 menos 1 é igual a 3. Então aqui o que ele está dizendo? Enquanto o meu i for menor ou igual a 3, faz todo esse código que está aqui, que começa aqui nesse if e termina na chave, e depois ele parte para o próximo for, aumentando o valor de i em mais 1. Então isso aqui vai se repetir 3 vezes, porque o nosso limite superior é 4, menos 1, que dá 3. Na verdade, ele vai se repetir 4 vezes, porque ele vai fazer 0, 1, 2 e 3, se repetindo 4 vezes. Uma forma alternativa de fazer isso aqui também seria assim, ó, começar o i em 1 e ir até o limite superior. Só que no C é de praxe a gente começar todos os índices em 0. Por isso que a gente faz dessa forma aqui, para a gente saber que toda vez que a gente está trabalhando com vetores no C, a gente começa sempre os índices de 0. Então isso é meio que prático quando a gente está falando de C, tá? E aí vamos lá. Começou, o que ele vai fazer? Ele vai checar se a posição int vetor indexada de i é maior que a int vetor indexada de i mais 1. E aqui, ó, se você sabe que int vetor na primeira passada vale 0, você sabe que 0 mais 1 é igual a 1. Então ele vai pegar lá o nosso vetor e vai comparar a posição 0 com a posição 1. E aí ele vai ver que a posição 0 do nosso vetor tem 3. E a posição 1 do nosso vetor tem 1. Então, essa condição aqui, int vetor 0 maior que int vetor 1, é verdade, porque 3 é maior do que 1. Isso aqui é verdade. Por ser verdade, ele vai entrar no if, ou seja, ele vai vir para essa linha aqui. Se isso fosse mentira, se o valor aqui, vamos supor que aqui fosse 0, né, e isso aqui daria um falso, ele mandaria o controle para cá. E aí ele começaria de novo com a próxima posição. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que essa condição deu verdade. Como deu verdade, ele entrou no if. Esse if aqui é esse C aqui do nosso pseudocódigo. E aqui, ó, é aquele algoritmo que eu expliquei na última aula de trocar os valores. Lembra aquela parte lá na aula anterior que eu falei sobre os baldes? Quando eu trocar o líquido dos baldes, esse código aqui faz a troca de uma posição do vetor pela outra. E por ser uma coisa que a gente pode precisar várias vezes durante o nosso trecho de código, a gente criou uma função para isso. Nesse caso não é nem uma função, a gente criou um procedimento para isso. E esse procedimento está encapsulado aqui, ó, no nosso procedimento troca posição. E vocês vão ver aqui que no nosso procedimento troca posição,
é extremamente parecido com esse código aqui, ó. Com esse trecho de código aqui, ó. Esse trecho de código aqui é virtualmente esse trecho de código aqui. E o que a gente mudou? A gente trouxe a variável auxiliar aqui para dentro. Porque essa variável auxiliar só vai existir quando a gente precisar trocar de posição. A gente não precisa deixar ela lá na função main. Então a gente trouxe a função auxiliar aqui para dentro. E ela não precisa existir aqui no contexto da main. Tanto é que a gente não tem auxiliar aqui na declaração de variáveis da main, tá vendo? Ela só existe aqui. E aqui a gente vai trocar o conteúdo dos baldes, que nem eu expliquei lá na última aula. A gente vai pegar a posição atual, colocar na variável auxiliar, pegar a próxima posição, colocar no índice atual e colocar a próxima posição, o que estava na posição atual, na próxima posição, fazendo assim a troca dos baldes. Veja a última aula para entender isso melhor. Então aqui a gente fez a troca de posição. Como a gente trocou a posição, a gente precisa trocar a nossa bolha, porque aquela bolha já foi colocada no lugar que pode ser o lugar certo ou não. A gente só vai saber se está no lugar certo ou não quando a gente terminar todo esse for aqui, ou seja, o momento em que o nosso vetor vai estar organizado vai ser só quando esse for terminar. E aqui a gente faz uns prints para quando a gente for executar o código, a gente poder fazer lá o debug para ver o que ele fez nessa passada específica. Então toda vez que a gente trocar um número de posição dentro do vetor, a gente vai imprimir isso para a gente saber que a gente trocou. E aí a gente transforma o nosso limite superior na nossa bolha. Para quê? Para que na próxima passada do while a gente possa ver se a gente já andou por aquela casinha ou não. Então esse limite superior aqui é esse limite superior aqui. E aí a gente vai pular uma linha só para melhorar o nosso debug. E aí a gente vai fazer isso aqui sucessivamente, da mesma forma que a gente mostrou lá na aula anterior, para que a gente possa ver ele mudando quais bolhas ele resolveu colocar para o fundo do tanque. E no final a gente vai ter todas as bolhas certinhas nos seus respectivos lugares no tanque. Então vamos ver esse cara aqui rodando para ver se ele fez direitinho. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá, dar o nosso make, .make. Então com o nosso emulador carregado, vamos lá chamar o nosso queridíssimo bolha. E tá aí o que ele imprimiu. Agora vamos fazer o seguinte, vamos comparar o que ele imprimiu com o nosso código aqui para ver se ele fez tudo do jeito que a gente quer que ele faça, né? Primeiro ele imprimiu o vetor inicial e vocês vão ver, comparando aqui com a carga do vetor inicial, 31542 é exatamente o que a gente carregou no nosso vetor aqui, ó. 31542. Então, isso aqui tá certo. Isso aqui tá certo. E aí ele começou do limite superior 4. E aí já na posição 0, ele já viu que ele precisava trocar de lugar. Então na posição 0, ele pegou esse 1 aqui, ou melhor, ele pegou esse 3 aqui, que estava na frente, que é esse 3 aqui, e colocou para trás. Então na primeira passada, ele identificou 13542. E aí vocês vão notar a ausência aqui da posição 1. E por que ele não imprimiu nada na posição 1? Porque quando ele foi olhar esse vetor aqui, ele viu que a posição 1 comparada com a posição 2 não precisava mudar. Por que ele não precisava mudar? Porque 3 é menor que 5, então como ele é menor, ele não precisa ir para o fundo do tanque. Ele pode continuar nessa posição, pelo menos para essa passada. E a gente pode ver isso no código, percebendo que a gente só faz o debug aqui, esse print aqui, ó, esse print aqui só acontece
quando a gente entrou na função, quando a gente entrou aqui para troca de posição, quando a gente entrou nesse trecho de código aqui. Se a gente não entrar nesse trecho de código que faz a troca de posição, ele não imprime o debug. Então a posição 1 não existe porque não houve troca de posição. Mas aí na posição 2, ele viu que ele precisava comparar a posição 2, que no caso é essa aqui, era 5 com 4. E ele viu que ele precisava colocar o 4 na frente do 5. Então, ele fez essa troca aqui. Ele botou o 5 para cá e botou o 4 para cá. Então, agora nós temos 1, 3, 4, 5. E na posição 3, ele comparou o 5 com o 2. E aí, quando ele comparou o 5 com o 2, ele viu que ele tinha que colocar o 5 aqui e o 2 aqui. Então vocês podem ver que já na primeira passada, o 5, que teoricamente é a bolha mais pesada, já foi para o fundo do tanque. E aí o que ele fez? Aí quando ele terminou essa passada, ele colocou o limite superior igual à bolha, que no caso é 3, e começou aqui, ó, esse fora aqui, colocando 3 como limite superior. Então, 3 menos 1 dá 2, então ele vai fazer 0, 1 e 2 agora. Quando ele testou o limite superior 3, o que ele fez? Ele começou a fazer a mesma coisa e identificou que a posição 2, que no caso era esse cara aqui, ó, precisava ser trocado. E aí o que ele fez? Ele trocou lá as posições e acertou a posição 2. Então aqui, ó, ele viu isso aqui, ó, ele viu 4 com 2. Lembrando, essa aqui é a posição 0, essa aqui é a posição 1, essa aqui é a posição 2. 4 é maior que 2? É, então tem que trocar. E aí ele fez essa troca aqui, ó, botou o 2 para frente e botou o 4 para o fundo do tanque. E aí ele fez a mesma coisa para o limite superior 2. Aí no limite superior 2, logo na posição 1, que é essa aqui, ele viu que o 3 é mais pesado que o 2. E aí quando uma bolha é mais pesada que a outra, a gente bota ela para o fundo do tanque. E aí nesse momento aqui, a gente já tem o nosso queridíssimo array ordenado. 1, 2, 3, 4, 5. Mas ele não pode dizer ainda que ele terminou, porque ele ainda não viu o limite superior 1. Então ele vai fazer mais um confere, usando o limite superior 1, ou seja, ele vai testar as posições 0 e 1, e vai ver que as posições 0 e 1 já estão arrumadas. E por já estarem arrumadas, ele não trocou ninguém aqui, por isso que ele não imprime ninguém aqui, porque ele já trocou todo mundo. E nesse momento aqui, nesse exato momento aqui, a gente tem o nosso queridíssimo array devidamente ordenado. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. E na aula de hoje nós aprendemos não só como funciona o método bolha de ordenação de arrays, como nós também aprendemos a implementar esse método bolha em linguagem C, que é uma linguagem que pode ser usada tanto para processadores antigos, aí se você usar o Small Device C Compile, se você usar o Fusion C para MSX, mas é a mesma lógica se você quiser aplicar para outros computadores usando a linguagem C. A linguagem C é uma linguagem extremamente difundida e você pode programar em C em diversos lugares. Então agora você pode dizer que você é o mestre do método bolha, sabe tudo sobre método bolha, e esse é um conhecimento muito mais importante que vocês possam imaginar, porque mesmo que você aí, garoto juvenil, criado a leite com pera, você está acostumado lá a criar array.sort, ele faz tudo para você, lembre-se sempre que quando a gente vê aí as nossas queridíssimas utopias, onde é tudo feito pelas máquinas, a gente costuma dar problema, né? Porque se eventualmente a máquina para, como é que os seres humanos vão sobreviver se eles não souberem como as máquinas fazem as coisas, né? Então, é um conhecimento bacana para você saber fazer, vai abrir a sua mente para novos conceitos, para novas maneiras de desenvolver software e te ajudar
a não ser um mero instanciador de objetos ou copiador de código de Stack Overflow e coisas do gênero. Você está aprendendo como as coisas efetivamente são feitas. Então, muito obrigado que você assistiu o vídeo. Não se esqueça de dar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e, acima de tudo, que você não pode se esquecer de forma nenhuma. Você não pode se esquecer de ser feliz. Grande abraço, até a próxima aula.